Olá para todo mundo, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, diletos ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma vez estamos de volta aqui com o nosso Almoçando na Presença do Senhor e você é sempre o nosso convidado especial aqui. Para aqueles que ainda não me conhecem, sou Mibsan Alvarenga, missionária na cidade de Nova Serrana, e é um prazer estar aqui mais uma vez falando de Deus para a sua vida e para o seu coração. Eu congrego na Igreja Pentecostal Deus das Nações. O meu pastor, o pastor Elvis Nunes, a quem eu aproveito agora o ensejo para cumprimentá-lo em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Elvis. A paz do Senhor, querida irmã Aureliana, a esposa do nosso pastor Elvis. E a paz do Senhor para todo o povo de Deus, tanto aí de Contagem, quanto aqui de Nova Serrana, pastor Damião, diaconisa Neide, missionária Rose, missionária Valda. A paz do Senhor para todo mundo é o nosso Almoçando na Presença do Senhor, que está começando para a honra e a glória do nome santo do Altíssimo. E hoje nós estamos chegando ao capítulo de número 28 do livro de Provérbios, o qual nós vamos começar a ler agora. Eu daqui, você daí, juntinhos nós vamos falar da palavra do Senhor, agora com muita alegria no nosso coração. Amém? Provérbios, capítulo de número 28, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Os ímpios fogem, sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Aqui neste primeiro versículo do livro de Provérbios, do capítulo 28, que nós acabamos de fazer leitura, vai dizer que é assim mesmo, que uma pessoa sem Deus, ela se aterroriza muito fácil, ela fica com medo muito fácil, mas que não são assim aquelas pessoas que possuem Deus no coração. Ela já é mais ousada, mais atrevida, mais como um leão que ruge, que enfrenta e que não foge. As pessoas que não têm Deus já são assim mais cheias de paranoia mesmo e vê medo e situações de perigo até não existindo essa situação. Oi, Vanusa, a paz do Senhor, querida, Deus abençoe a sua vida. Versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor. Pela transgressão da terra, muitos são os príncipes, mas o homem prudente e entendido, a sua continuidade será prolongada, diz a palavra do Senhor. Nem num período pequeno, num período assim curto, de mais ou menos uns 2 séculos, ou seja, nós estamos falando aí de 200 anos, por conta da multidão dos pecados, por multiplicar os pecados da nação de Israel. Israel teve aí 9 dinastias por conta do seu erro e por conta do seu pecado. Já Judá, que teve mais acertos do que erro, num período aí de 3 séculos, de 300 anos, tiveram uma dinastia só. É a diferença de quem tem Deus e quem não tem, já dizia o profeta Malaquias, e vereis outra vez a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. E todo o reinado da nação israelita, mesmo nesse curto espaço de tempo aí de 200 anos, 9 dinastias, por conta do erro, por conta do pecado, sempre uma nova dinastia que ia entrando no poder tinha assumido as custas de muito assassinato, de muito sangue, porque estavam afastados do Senhor. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos ler agora o versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. O homem pobre que oprime os outros pobres é como a chuva impetuosa que causa a falta de alimento. O que Salomão sabiamente, mais uma vez, está nos dizendo é que a opressão sempre vem dos fortes. A opressão, ela vem sempre do mais forte para o mais fraco. É sempre assim, vai ser o forte agredindo o fraco, vai sempre ser o grande afrontando o pequeno, o rico afrontando o pobre, e vai ser um círculo vicioso assim, vai sempre ser assim. O que pode mais manda mais, o forte vai sempre estar ali afligindo o fraco. Porque é aquilo que a gente sempre escuta. Em cima de quem é fraco, todo mundo é forte, não é verdade? Vamos ler aqui o versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Os que deixam a lei
e louvam os ímpios. Porém, os que guardam a lei contendem com eles. O cristão verdadeiro, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele nunca pode se alegrar nas coisas pelas quais Deus proíbe. Da mesma forma, não podem nunca se entristecer pelas coisas que Deus aprova. Independentemente de qual seja a nossa situação nesse contexto aí, se a gente está de acordo ou não está de acordo. Quando o assunto é a palavra de Deus, permanece a palavra de Deus, não a nossa opinião. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Quanto mais eu e você, nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais a gente se posiciona diante de Deus, nós conseguimos viver uma vida reta, justa, diante do Senhor. E nós não podemos nunca em nossa vida afrontar os preceitos divinos. A gente tem que estar sempre do lado deles, amém? É o que está na palavra e é o que a gente, sendo servo de Deus, sendo cristãos, devemos seguir. Versículo de número 5 do capítulo número 28 do livro de Provérbios diz assim: os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é fonte de todo saber. Nós sabemos que a sabedoria vem dele, é dom dele, é ele que dá a sabedoria. E nós sabemos também que toda a origem do bem, toda a bondade verdadeira e genuína é originada através do nosso Deus. Em Deus nós encontramos bondade e também justiça. Aonde não existe Deus, aonde Deus não está, impera as trevas, a injustiça, a falta de zelo, a falta de amor. Onde Deus está, sempre vai acontecer algo soberano, eterno, sobrenatural. Vai estar sempre chamando a nossa atenção. Vamos fazer a leitura agora de um texto sagrado um pouquinho maior. Do versículo de número 6 até o versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o que caminha em caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mais o que tem companheiro dos desagregados, este é vergonha de seu pai. O que aumenta os seus bens com usura, com ganância, ajunta para os que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos a ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos errem por um mau caminho, ele mesmo cairá em sua cova, mas os bons herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre é sempre entendido e o examina. Aqui, neste texto, que foi um pouquinho maior do que os outros que nós lemos até agora, ele vai falar das qualidades que edificam a vida de uma pessoa. É exatamente sobre isso que no versículo de 6 até o versículo 11, Salomão está tratando com a gente. Ele vai falar aí sobre as nossas escolhas, sobre os caminhos que eu e você, que nós escolhemos para viver. E nós sabemos que a nossa escolha é nossa própria responsabilidade. Sabemos que se nós andarmos por caminhos errados, caminhos tortuosos, nós vamos sempre encontrar o mal na frente. O caminho que nós devemos escolher é sempre aquele caminho que é iluminado à luz de Cristo, à luz do Evangelho, para que nós possamos seguir um caminho reto diante de Deus. E aí, sendo assim, não vamos ter tropeços, não vamos ter problemas? Vamos sim. Porém, o nosso caminho estará iluminado e tendo luz no nosso caminho, nós podemos ver nele os obstáculos e nos desviarmos dele. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Eterno. Versículo de número 12 diz assim: quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Quando os perversos, os homens maus, aquelas pessoas que não têm Deus, não têm temor de Deus, não têm a doçura do Espírito Santo, quando essas pessoas assumem o poder de uma nação, a Bíblia diz que o povo sofre, que o povo geme. Porque
não são pessoas que têm intimidade com Deus, não são pessoas que têm compromisso com Deus, são pessoas que agem pelo seu próprio bem, pelo seu próprio interesse e não estão nem aí para a nação. Mas a Bíblia vai nos dizer também que quando um homem íntegro, um homem que conhece a Deus, que tem compromisso com Deus, que o seu coração está voltado para Deus, quando essa pessoa governa, a Bíblia diz que o povo se alegra, o povo vive feliz, o povo vive em festa. Um governante perverso à frente de uma nação é como se fosse uma tempestade imensa, grandiosa, que traz só maldição onde ela cai. Mas quando o íntegro, quando o homem de Deus, o varão de Deus está no poder, aí o povo se alegra e esta pessoa é tida como sendo um instrumento de Deus. Amém? Versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Nós sabemos que o pecado é algo maligno e ele vai sempre nos conduzir à perdição e à destruição. Não tem nada de bom no pecado. Muitas pessoas mascaram o erro e diz que estão aproveitando a vida porque ainda são jovens. Mas acontece que o pecado é uma grande armadilha de Satanás. Ele coloca essas coisinhas nas nossas cabeças, as pessoas que conseguem aceitar ali essas coisas vindas da parte de Satanás, que são mundão aí fora e tudo aquilo que ele pode oferecer. E as pessoas acham que porque são muito jovens, tem ainda que aproveitar a sua vida. Acham que aproveitam a sua vida pecando, mas na verdade nós aproveitamos a nossa vida diante do poder do grande Deus. O pecado escondido, ele é ainda pior do que o pecado ali que às vezes está na frente de todo mundo e está todo mundo vendo. O pecado escondido, ele adoece a alma e afasta Deus desta pessoa a cada dia mais e mais. E viver nos dias em que nós estamos vivendo, sem a presença de Deus e sem a luz do Espírito Santo, é absolutamente perigoso. Quem confessa e deixa, diz a palavra do Senhor, alcança a misericórdia de Deus. Mas aquela pessoa que é a pessoa que tem que ter compromisso com Deus. Ela confessa diante de Deus seu pecado, seu erro, deixa de praticar o seu pecado e o seu erro e assim tira um fardo enorme, um peso enorme de suas costas e alcança de Deus a sua misericórdia e assim chega a restauração. E agora esta pessoa que antes era atribulada pelo pecado passa a ser uma pessoa livre, sarada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Versículo de número 14 diz assim: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o coração cairá no mal. O temor do Senhor é o que Salomão está nos dizendo desde o primeiro capítulo do livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, para quem tem o temor do Senhor, eleva a sua vida à presença de Deus. Um coração endurecido afasta Deus desta pessoa, porque Deus não gosta dessas coisas. Deus gosta daquelas pessoas que vivem uma atitude de renúncia. Porque se isso não é de Deus, eu deixo de fazer. Se isso não é bom para a minha vida, se Deus não está de acordo com isso, eu vou parar com isso agora. Temos que ter atitude de renúncia. É o Senhor que está nos dizendo que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ele nos disse no versículo passado. E nós devemos viver diante da presença do Senhor, que é boa, agradável para todos nós, em nome de Jesus. Versículo 15 e versículo 16 é o que faremos a leitura agora. Diz assim a palavra do Senhor: como um leão rugidor e um urso faminto, assim é o ímpio que dorme sobre o seu povo pobre, e assim os domina. O príncipe falto de entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza, este prolongará os seus dias. Vemos que mais uma vez Salomão vai fazer aí questão de nos chamar a atenção novamente para esse quesito. E ele vai dizer o seguinte, que
aquelas pessoas que governam para o povo, aquelas pessoas que estão diante de Deus e agindo com sabedoria juntamente ao povo, essas pessoas não passarão necessidade. Mas existem pessoas que estão no poder, que governam e só governam segundo os seus próprios interesses. E esta pessoa, aleluia, vai fazer com que o povo sinta falta das coisas, com que o povo não tenha o que precisa ter, que o povo passe necessidade, que o povo entre em pobreza. E a gente lembra do homem perverso, né? Com suas atitudes perversas, e nós sabemos que Deus, aleluia, não concorda com esse tipo de atitude, e nós devemos andar conforme o Senhor nos ordenou, seguindo a lei e a instrução do Senhor, tendo em vista que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, ou o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? E nós sabemos que o nosso Deus não vai deixar essas coisas, esses acontecimentos passar assim de qualquer forma, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é justo e com justiça ele age. Versículo de número 17 diz assim a palavra do Senhor. Hoje nós estamos no capítulo de número 28 do livro de Provérbios. Vamos acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: o homem carregado de sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, e ninguém o detenha. Aqui Salomão está falando algo mais profundo, mais forte. Ele está falando de uma pessoa que tira a vida da outra. Ele está falando de um assassino, que é um indivíduo perturbado e em todos os seus caminhos, onde ele trilha assim a sua rota de fuga. Salomão aqui ele está nos contando, está nos lembrando que a pessoa que tira a vida do outro, que o assassino, ele não mata somente a pessoa que ele tirou a vida, mas também mata a sua paz, o seu sossego. Ele vai passar a ser um foragido, vai passar a viver escondendo, e essa pessoa não vai ter paz por conta de que teve a coragem, ou a burrice, eu não sei o que é que a gente tem que falar exatamente, a tolice, que Salomão sempre vai falar do sábio e do tolo, de fazer uma coisa dessa, abominável diante do Senhor. Além do mais, a pessoa que comete assassinato, ela está aí ferindo, esmagando o 6º mandamento, que é não matarás. Versículo 18 diz assim: o que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Os que andam na verdade, que é a verdade de Cristo, ele pode sempre, em todos os lugares que andar, estar sempre com a cabeça erguida. Não tem motivo para ter vergonha. É uma pessoa que anda com sinceridade, uma pessoa que anda com verdade. E à noite, quando essa pessoa vai dormir, ela pode colocar ali a sua cabeça no seu travesseiro, tranquila, leve e serena. Porque não existe ali no seu coração ou na sua consciência algo que a impeça de dormir o sono do justo. O perverso, a Bíblia vai dizer que ele sempre caminha por caminhos tortuosos, caminhos sinuosos, e que esse caminho há muitas armadilhas. Salomão diz isso nos Provérbios. E que seus caminhos, além de ter muitas armadilhas, são repletos de perigos por todos os lados. Além disso, este caminho ainda é escuro, diz Salomão. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue o ocioso se fartará de pobreza. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós sabemos, e Salomão já nos disse em alguns capítulos que nós lemos até aqui, que a boa administração da economia faz com que a sua despensa fique cheia, que na sua casa não falte as coisas e que você tenha fartura de alimentos para alimentar toda a sua família e quem quer que esteja lá com você. Ele está falando da administração, mas ele também fala contra aquelas pessoas que não administram nada e que não pensam no dia de amanhã e que gasta tudo que ganha. E aí a sua casa, a sua mesa vai ser uma verdadeira pobreza, vai faltar tudo. É o que Salomão está nos advertindo aqui. Então, nós que trabalhamos, temos o nosso salário, nós devemos em todo o tempo fazer aí as nossas economias,
juntar alguma coisa, ter uma despensa farta, fazer alguns estoques. É mais ou menos por aí que Salomão está nos aconselhando aqui diante do Senhor. Versículo 20 até o versículo de número 25 do capítulo de número 28 do livro de Provérbios. É o que vamos ler agora. O homem fiel será coberto de bênção, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Da importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem pode prevaricar. O que quer enriquecer depressa é um homem de olho maligno, porém não sabe que atrás dele virá a pobreza. O que repreende o homem conquistará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba o seu próprio pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão nisso, é companheiro do homem destruidor. O orgulhoso de coração levantará contenda, mas o que confia no Senhor, este prosperará, diz a palavra do Senhor. O que Salomão está nos dizendo aqui é que em tudo que nós fizermos, todo o trabalho que nós dedicarmos a fazer, que a gente seja fiel, que a gente seja honesto, que sejamos esta pessoa íntegra que Salomão sempre está nos dizendo nos seus provérbios, na palavra instrutiva vindo da parte de Deus. Porque existem pessoas que até ganham muitas coisas, conquistam muitos bens. Mas se a gente for analisar e colocar na balança, a maioria dos ganhos, a maioria das coisas que aumentou para ele ali, foi tudo na base da desonestidade. E é sobre isso que Salomão, no versículo 20 até o versículo 25, está nos alertando aqui. Que a pessoa pode até conseguir ganhar muitas coisas, ali fraudando as pessoas, enganando, 2 pesos e 2 medidas, comprando de um jeito, vendendo de outro e passando a perna nos outros e agindo de má fé. Salomão diz que todas as pessoas que enriquecem dando prejuízo para os outros não ficarão impunes. É o que está escrito na palavra do Senhor. Então, que Salomão está nos advertindo aqui, que no nosso trabalho, que na nossa empresa, no nosso comércio, que nós trabalhemos como um trabalhador fiel, como um homem honrado, como uma mulher honrada, uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera, uma pessoa que tudo que faz é justo, é honesto, e tudo quanto essa pessoa ganhar é fruto verdadeiro de seu trabalho. Amém? Louvado e engrandecido seja para todo sempre o nome santo do Senhor. Vamos ler agora o versículo de número 26, diz assim a palavra do Senhor. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria, este será salvo. Aqui nós vemos que realmente o coração do homem não é um bom mestre a ser seguido. Inclusive, a palavra de Deus já nos afirma dizendo que enganoso é o coração do homem. Salomão está nos dizendo que quem confia em si próprio, ele acaba fazendo uma escolha errada, uma escolha tola, uma escolha que não deve ser seguida. Ser sábio de verdade é olhar para a nossa vida, olhar para frente à luz dos olhos de Deus e fazer tudo aquilo que Deus se agrada da gente, é viver como está escrito na palavra do Senhor, é seguir os conselhos que Salomão, desde o primeiro capítulo até agora, está nos passando. E aí tudo vai dar certinho na nossa vida, ainda que não pareça que vai dar certo, Deus vai fazer entrar tudo nos eixos, vai ficar tudo certinho, em nome de Jesus. Versículo 27 do capítulo 28 do livro de Provérbios diz assim, ó: o que dá ao pobre não terá necessidade alguma, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Nós já comentamos isso aqui, que a generosidade é o caminho mais seguro e mais rápido para a prosperidade. Quer ser próspero, quer ser uma pessoa abençoada e prosperar diante de Deus, seja uma pessoa generosa, é o que Salomão está nos dizendo aqui.
A alma generosa, ela prospera para sempre. Quem faz caridade, quem ajuda o seu próximo, quem não aguenta ver o seu irmão, o seu próximo ali passando necessidade e ajuda, a Bíblia diz que para estas pessoas não faltarão absolutamente nada. É aquilo que Salomão diz em alguns provérbios atrás: todo o bem que eu posso fazer e não faço também é pecado. Pecado não é só você cometer uma série de erros que estão contando lá na Bíblia que eu e você não podemos fazer e que Deus não se agrada daquilo. Isso é pecado. Mas Salomão diz que quando eu posso fazer o bem a qualquer uma pessoa que está no meu entorno e eu não faço, aquilo que eu deixo de fazer também é pecado. Versículo 28. E o versículo 28 é o último capítulo, é o último versículo do capítulo 28. O 27 ontem teve 27, o 28 hoje tem 28. E o 29 não tem 29. Mas o 29 é para amanhã. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios capítulo 28, versículo 28. Quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo. Mas quando perecem os ímpios, os justos se multiplicam. Olha que coisa boa diante da parte do Senhor. Aqui ele está falando que existem governantes. E no nosso caso aqui são presidentes, governadores e tal, porque na época de Salomão era um regime de dinastia, era rei, né, rainha, príncipes, princesa. Mas então aí o escritor, ele preferiu o termo de governar, de governante. E quando o governante esmaga o povo com altos tributos, com tributos abusivos, ele é tido por toda a nação, por toda a população daquele país, como sendo um governante carrasco, tirano, uma pessoa má. E aí se multiplicam os comentários a respeito dessa pessoa. Quando ele ignora a necessidade do povo, quando ele deixa o povo sofrendo, o povo lamentando, e começa a agir somente de acordo com seus próprios interesses, e a única pessoa que ele ajuda é ele mesmo, ele não merece nem sequer o cargo que está ocupando. Os governantes opressores, injustos, só trazem alívio, é o que Salomão está dizendo no 28, só trazem alívio para a população quando finalmente eles saem do poder. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Esse negócio é muito difícil. E discutir política é mais difícil ainda. Mas nós podemos orar pelo nosso país, pela nossa situação e pedir a Deus que sempre, em todo tempo, coloque no nosso país, à frente dele, bons governantes, bons líderes, que vai levar a nossa nação a um outro nível, a um outro patamar, e que Deus tenha misericórdia de todos nós, em nome de Jesus. Amém? Querido, eu tenho certeza que você já fez isso, mas se não fez ainda dá tempo, coloque seu nominho aqui, ó, para oração, o nome da pessoa pela qual você deseja oração. Estamos indo orar agora. Vamos apresentar todo mundo nas mãos do Senhor, e nós não podemos fazer absolutamente nada por ninguém, mas o Senhor Jesus pode. Nós cremos nisso. Nós cremos com toda a fé e com toda a convicção que aonde Deus entrar, o mal tem que sair, em nome de Jesus. Vamos apresentar agora as nossas vidas nas mãos do Senhor. Vamos apresentar agora toda pessoa que está orando agora nas mãos do Senhor, e Ele é fiel e poderoso para nos atender, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Oh, aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, adiante da Tua presença nós permanecemos. E agora, Senhor, chegando diante do trono da Tua graça, entrando, Jesus, nas regiões celestiais através da oração. Eu quero colocar a minha vida diante de Ti, a minha casa, a minha família, o meu trabalho diante de Ti. Mas eu quero apresentar ao Senhor também essa pessoa que ora comigo agora. Essa família, Jesus, este lar, este trabalho, a situação pela qual essa pessoa vive, eu quero colocar agora nas Tuas mãos. Eu quero Te pedir, meu Deus, que o Senhor passe agora pelos comentários, onde tiver um nome que foi apresentado ao Senhor para oração, que o Senhor alcance essa vida com Teu poder, com a Tua grandiosidade, e que todo problema, todo mal que estiver
alojado nesta vida, seja repreendido agora pelo poder do sangue de Jesus. Coloca, Jesus, a tua graça, a tua paz dentro deste lar, dentro desta casa. E que o Senhor venha agir de uma maneira sobrenatural. Nós te pedimos a cura agora para dentro dessa casa, deste lar, que o Senhor vá nos hospitais, visite, Jesus, as pessoas que estão enfermas. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor atenda a nossa oração. Que o Senhor olhe para esta pessoa que está orando comigo agora com teu olhar de infinita misericórdia, soberania, graça e glória. Ó Deus querido, o problema pela qual essa pessoa tem apresentado ao Senhor, tem sofrido e tem chorado, que o Senhor possa abençoar essa vida de uma forma especial e grandiosa. E que o Senhor venha repreender agora este mal, que o Senhor venha repreender agora este problema, essa enfermidade, meu Deus, esse problema financeiro, essa crise que se abateu sobre esta casa, sobre este lar, joga por terra agora, pelo poder que há no teu sangue. Nós clamamos ao Senhor e te pedimos, Deus, traga uma bênção especial e grandiosa para dentro dessa casa e mostra que o Senhor é Deus forte, soberano e fiel. Oh, glória a Deus, aleluias, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Deus. Age na vida desta pessoa que clama ao Senhor juntamente comigo e que essa vida seja agraciada com a tua bênção e com o teu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer a sua companhia aqui comigo no Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua casa, o seu lar e a sua vida. E que tudo quando você fizer nessa semana que está apenas começando, hoje é terça-feira, incrível, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, tudo que você fizer dê certo. Tudo que você fizer seja favorável a você. Que o Espírito do Senhor entre na sua casa, no seu trabalho, no seu lar e faça tudo fluir naturalmente. Aquilo que não estava dando certo, que o Senhor faça dar certo, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, todos na santa paz do Senhor. Eu espero você aqui amanhã, a partir de 11h30, porque você sabe, você é sempre o nosso convidado especial aqui no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Também passa lá, dá uma passadinha lá no nosso canal no YouTube, dá uma curtida em todos os vídeos lá, comenta todos lá e nos ajude a fazer nosso canal crescer em nome de Jesus. Tchau, povo de Deus. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser e assim nos permitir. Tchau, tchau.